É preciso coragem para trilhar caminhos difíceis em busca de fazer o seu sonho acontecer em forma de sucesso. E mesmo sem saber como empreender, você pode ter um talento que vai naturalmente te colocar nessa posição. Mas é preciso ter atenção e tomar decisões assertivas para que o seu sonho e talento não se torne um pesadelo e um fracasso. Por isso, o tema central do nosso Papo de Quê de hoje é exatamente sobre como transformar o seu talento em uma empresa de sucesso, mesmo empreendendo por caminhos mais difíceis. E para isso eu vou falar com duas mulheres que para mim são exatamente a tradução literal da palavra coragem. De um lado temos uma mulher que aos 13 anos descobriu que a sua voz poderia mudar o rumo da sua vida. E mudou. Uma das maiores cantoras de todos os tempos da música alagoana, já firmou sua carreira no cenário alagoano e também nacional, construindo uma história inspiracional. Também já empreendeu em outros segmentos e atualmente, para resgatar esse desafio, está construindo mais uma empresa. Agora no segmento de comércio, que contará com um modelo de negócio super atual. Ela vai trabalhar com vendas online e vai monitorar a sua gestão através do ERP de gestão Omni. De outro lado, uma outra mulher que percebeu que esses sonhos poderiam ser também os sonhos de outras mulheres. Sabe como? A cada 5 noivas, 4 sonham em vestir as criações dessa estilista que se tornou uma grande referência na cena da moda. Ela criou um conceito que é só seu, um conceito genuíno, exclusivo e por isso se tornou uma marca de sucesso. Incrível, né? E aí, vamos bater um papo? No nosso podcast de hoje, eu vou receber essas duas que eu amo e admiro. E tenho a honra de ter presentes na minha vida, já que são amigas pessoais. Mas elas não estão aqui por isso. Estão por serem grandes referências de como é possível usar o seu talento para empreender, superar muitos desafios e se tornar uma inspiração no mercado. Eu estou aqui com ela, que sempre, amante de moda, se tornou estilista por formação numa das melhores faculdades do segmento. Hoje, suas criações são objetos de desejo de várias mulheres, principalmente após se firmar como uma das maiores estilistas no segmento de casamento. Seus vestidos são desejados e cobiçados por 5 em cada 4 noivas. Visionária investe também em moda casual com o conceito de permitir que mulheres se sintam ainda mais únicas. A maior alegria em receber você, minha amiga super talentosa, Natália Amaral. Ai, que linda, Muito obrigado Fábio. por você ter aceitado o meu convite, viu? Muito obrigada pelo convite. Seu estúdio tá lindo. Que bom. Essa preparação, essa equipe tá linda. Parabéns. E eu também estou aqui com ela, que é advogada por formação, empreendedora e tornou os palcos seu maior escritório. É a cantora alagoana de maior expressão nacional. Participou de reality show, foi destaque em apresentações nos programas de maiores audiências do Brasil e cantou para milhares na maior festa popular brasileira, o Carnaval de Salvador. Além de ter conquistado, por conta do seu talento e posicionamento, um grande respeito e carinho dos maiores artistas do nosso país. O resultado disso foi premiada internacionalmente como a cantora revelação do Carnaval, recebendo o seu prêmio em Zurique. Eu estou falando dela, da minha amiga e talentosíssima cantora Milaniora. Muito obrigado por você ter vindo, por você ter aceitado. Obrigada. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. É muito bom receber vocês. A gente tem uma ligação muito forte, né? São anos de amizade, são muitas histórias. Pra mim é uma emoção, assim, surreal mesmo, né? Afinal de contas, ver você aqui brilhando desse jeito... Maravilhoso. Que bom, Verdade, que bom. Fábio. Obrigada. Eu estou muito feliz mesmo. E a gente empreendeu junto, né? A gente se encontrou por conta do empreendedorismo. É muito engraçado falar para você alguma coisa. Logo você que sabe tudo da minha vida. Exatamente. A nossa amizade começou por conta de um empreendedorismo, né? Por conta de um sonho da Milani, né? Que uniu a gente, que transformou a nossa vida. A gente se transformou numa família. E a Nath chegou agregando e se tornou nossa amiga também. É uma história muito linda e eu acho que vale muito a pena a gente contar tudo que a gente aprendeu aqui, todos os momentos, os perrengues que a gente passou, os desafios, para que as pessoas se inspirem, para que as pessoas percebam que, principalmente as mulheres, né, que estão ouvindo, porque vocês são duas mulheres extremamente corajosas, são lindas, fazem tudo de forma muito genuína. Eu acompanho isso, né, porque sou amigo de vocês e eu tenho certeza que a gente está levantando aqui, a gente está dando um presente para quem for ouvir a gente e ouvir as histórias de vocês, que são muito inspiracionais. Tá certo? Obrigada. Eu vou começar com a Nath, mas olha, aqui é um bate-papo. Então, assim,
Se alguém lembrar, a gente tem uma história, a nossa história é comum, então eu acho vamos que você conversando sabe aqui. mais história minha do que eu mesma. A questão é a seguinte, é porque eu sei que a Nath começou a vida já empreendendo ali, eu digo no sentido de empreender, identificando que tinha um talento, né? Você tem um talento para moda, você estudou isso, e eu queria saber qual foi o momento que você percebeu que o seu talento, o seu produto podia ser comercializado, que você poderia, com isso, realizar os sonhos das pessoas e também fazer daquilo o seu negócio, né? A sua vida profissional, a sua empresa. Então, trabalhar com moda é muito diferente do que muitos, né, imaginam. As pessoas se iludem, as pessoas acham que trabalhar com moda é glamour, é passarela, flashes, né? E os perrengues são muito maiores. Então, eu lembro que quando eu me formei em moda, de 60 pessoas que tinham numa turma, apenas 5 hoje, eu conto no dedo, que trabalha com moda. Então, no fim, formaram 15 das 60. Sim. E as que trabalham hoje são 5. E dessas 5 eu vejo... muito pequeno, né? Eu vejo muita relação, eu vejo muito perrengue, eu vejo muita persistência, insistência e muito correr atrás mesmo. Empreender não é fácil, e especialmente acho que no meio da moda. Eu acho que a concorrência hoje é muito grande. E aí eu acho que foi a partir disso que eu vi que eu queria trabalhar com moda, não pelo meu achismo de achar que a moda seria apenas sonho. Não era além de sonho, talento. né? Realmente eu acho que vinha da minha natureza mesmo. Então, eu acho que foi a partir dos perrengues que a gente foi construindo passando, e vendo que não era apenas passageiro. Entendi. E assim, você empreende na moda já há um bom tempo. Eu conheci você, ali era o início, né? Quando a gente se conheceu, eu, você, Milane. Sim, foi logo no comecinho. Eu lembro que eu me formei em Recife, depois eu passei 1 ano e meio em São Paulo fazendo cursos livres na área que eu queria atuar. Sim. E quando eu voltei, foi justamente meio de 2011. Foi quando a gente se conheceu, acho. Não foi, Mila? 2011, o lançamento do CD da Milane. Do CD, foi, exatamente. Foi justamente para o Ventivert, né? Foi para o lançamento do CD que a gente se encontrou e você fez todo o figurino. Foi. Então, assim, eu trabalhava, mas eu não era nada muito oficial, assim, né? Eu tinha acabado de chegar, eu tava abrindo minha marca, que eu nem sabia o que é que eu queria ainda. Então, foi meio que acontecendo as coisas, e a gente se conheceu. E, assim, tem o lado do figurino, né? Que é algo totalmente diferente. Sim. Então, é um segmento da área de moda. Então, eu acho que eu tinha o figurino, mas também eu tinha meu trabalho extra por trás, né? Um ateliê que também começou. Então, foi tudo muito junto, acontecendo. E foi maravilhoso. Foram vários desafios, foram desafios. Mas vocês muito criaram, aprendizado. assim, né? Vocês, o trabalho, essa collab de vocês, assim, ali no começo, criou um produto que se tornou desejo do público, né? Porque as pessoas tinham muita curiosidade de ver, de saber quem estava vestindo a Milane, quem tinha feito aquela roupa tão linda. E eu lembro que isso era uma curiosidade mesmo. As pessoas, inclusive, até me perguntavam, assim. Porque eu acho que não era só um produto, né? Na verdade, não era uma roupa que você criou, sabe, literalmente. Era uma história. Sim, claro, tem todo um claro. contexto. Com Ela certeza. tem um contexto, toda uma criação. Então, Sim. envolvia arte, envolvia sentimento. Ali era o momento do meu lançamento. Então, Tinha uma tinha muita leitura expectativa do da seu minha trabalho. vida, expectativa da vida dela. Então, acaba que e quando a gente coloca sentimento nas coisas... A última coisa era um produto. E quando a gente coloca sentimento nas coisas, eles florescem, né? As coisas florescem. Então, eu digo assim, no sentido de que existia um produto ali no palco, porque era como as pessoas que estavam no público viam aquilo, né? Nossa, que peça de desejo, que coisa linda, porque ela conversava de fato com o seu trabalho, com aquele mundo ali, com aquele cenário. Harmonizava. É muito importante harmonizar com o cenário, com a iluminação, porque a gente tinha que pensar na iluminação de refletir naquele brilho que a roupa daria ou não, né? No comprimento, né? Se estaria... Porque o figurino ele tem todo um trabalho diferenciado, assim. Não é uma peça onde você vai circular na rua. Sim, claro. Né? Então, assim, é uma conceito. peça que tem todo um conceito. Então, tem que ter uma ligação de estudo com a iluminação, com a visão das pessoas no palco. E a iluminação é para não estourar, para não modificar a cor, por exemplo. Né? E a Mila, pela experiência dela, né? Me
passava, porque eu também era inexperiente, né? Tava chegando ali Mas agora, extremamente capaz Super desde profissional, sempre. né? Super profissional desde Obrigada. sempre. É verdade. Tudo que a gente passou, assim, é um figurino que eu tenho completo até hoje, guardadíssimo comigo. Porque pra mim é um primor, é um tesouro, literalmente falando. Exatamente. E realmente eu lembro disso com muito carinho e são memórias afetivas, assim, que mexem muito, inclusive, com a gente, né? Quando a gente tá Demais. junto e lembra, É assim. verdade. Um dia desse eu tava em casa. Lembrar de figurino já remete Nossa, a gente, todo eu tava o resto. em casa, assim, né? Eu tava em casa e comecei a tomar um vinho. E aí peguei na TV e coloquei o YouTube e fui procurar as coisas que a gente fazia ali na carreira da Milani. E aí teve vídeo da gente saindo do camarim, a Natália vindo com a roupa ali Ai, que empacotada linda. ainda, assim, sabe? Eu E fiquei é tudo super tão emocionado leve, em ver né? aquilo. É, tudo tão leve. Que isso é importante, É. de ter leveza. É engraçado no- como a gente era novo, assim, mas a gente tinha uma visão muito profissional de tudo, né? Sempre tivemos, teve. a gente sempre quis inovar, sempre entregar aquele... Sim, tratar com muito profissionalismo. Sim, como uma empresa, né? E por isso que eu digo que a gente empreendia literalmente, né? Empreendia vendo patrocinador, pensando em todo o investimento que a Milani fazia, pensando em como conduzir aquilo, até onde a gente podia gastar, o que é que ia se tornar prejuízo, né? Precificar os ingressos. Então, tudo aquilo era um trabalho muito minucioso e que a gente fazia com tanta atenção, tanto amor e também profissionalismo, que a coisa dava certo, né? Tanto que a sua carreira, Milani, é um sucesso, né? Assim, você é catapultada mesmo, assim, é uma cantora de sucesso, uma artista de sucesso, que tem uma trajetória, assim, realmente indiscutível. obrigada. Eu fico Diferenciada. e eu tenho muito orgulho de ter feito, de fazer, né? Eu faço parte disso. É bom poder estar aqui e falar sobre isso, assim, e também, assim, por poder desmistificar um pouco esse universo, né, artístico, quando você fala, ai, amiga, você é um sucesso, você foi catapultada, Sim. isso, aquilo todo. Então, assim, as pessoas meio que imaginam, não, mas, tipo, não vi isso no Brasil. Não, as pessoas precisam entender o significado De sucesso, com certeza. né? Então, assim, não necessariamente você precisa atingir o país para Com que você certeza. tenha, de alguma forma, tido resultado no seu trabalho. E olha que quem está falando isso é uma pessoa que tem uma repercussão nacional, né? Mas ainda assim tem essa visão de perceber porque- que o sucesso ele está muito distante do que as pessoas, principalmente hoje, né? Que é tanta Sim. informação que a gente não consegue acompanhar. Mas eu acho que é por conta de uma visão mais real da situação, Sim. né? As pessoas, elas me enxergam, elas me olham apenas como um artista, como arte, como uma coisa do glamour que a Nath falou, de como as pessoas enxergam a moda e Sim, tudo tal. sim. E existe um universo gigantesco atrás disso. Com certeza. Né? E é isso que a gente veio discutir hoje, que conversar. Nath, deixa eu te perguntar. Eu sei que como a gente está falando aqui, você tem muito talento, você trabalha, você usa do seu talento para, enfim, comercializar, né, um produto que vai com E carinho, materializar, né, e né? materializar isso, realizar os sonhos das pessoas. Mas existe também um outro desafio aí que é empreender. Né? Eu sempre falo que às vezes você pode ser uma excelente costureira, uma excelente cantora, uma excelente... você pode ter um ateliê de sucesso, você pode desenhar os vestidos mais lindos do mundo, mas você precisa saber empreender se você quiser ser uma empreendedora, ou precisa trazer pessoas que somem e que façam o seu sonho acontecer, né? Isso é um retrato, por exemplo, da Milani. Na época, a Milani fez exatamente isso. A Milani era uma cantora Trouxe incrível, pra né? Ela tinha totalmente uma percepção total em relação ao empreendedorismo, de como se posicionar, de tudo, mas ela sabia que precisava de pessoas para agregarem ali, fazer com que a coisa acontecesse. E aí a gente vai se complementando ali como profissional, né? O que é que eu quero saber de você? Isso é um desafio para você? Você consegue enxergar dessa forma? Ou você... não, eu sou uma estilista e, além de ser estilista, eu sou uma empreendedora, eu sei realmente empreender, sei fazer a gestão do meu negócio e preciso pouco de alguns auxílios, ou preciso muito, eu preciso que as pessoas estejam do meu lado. Fala um pouquinho pra gente em relação a essa sua eu acho que vivência aí com o empreendedorismo. Tenho realmente esse sangue empreendedor. Meu Deus, eu derrubo já esse negócio. Não, derruba Bota não, mais pode pra ficar trás. tranquila. O sangue empreendedor, acho que eu tenho sim. Senão eu já teria desistido. Teria desistido, acho, por muitas vezes, porque assim, eu já passei por coisas que, nossa Sim. senhora, só o meu travesseiro sabe. A minha cama e as minhas madrugadas e o meu sono, sabe? Mas a gente busca sempre pessoas melhores do que a gente para trabalhar. Então, desde toda a equipe,
interna, externa. Eu busco sempre, eu quero sempre alguém que possa me ensinar mais e que possa somar, né? Então, quando a gente não tem essa pessoa que está fora do lugar ali, alguma coisa precisa ser melhorada, precisa ser trocada. Identificar então, também que é muito importante você descentralizar. Sim, né? Exatamente. Porque às vezes a gente quer fazer tudo, né? Imagine você como estilista que lida com criação, tá presa à burocracia, entregando energia numa coisa que não vai trazer nada para você, não vai fazer o seu negócio acontecer, o seu core business está totalmente ligado a outra coisa, né? Que é a criação, a sentimento. E aí você tá lá mexendo em nota fiscal, preocupada. E, obviamente que você tem que ter uma percepção em relação a isso, mas a maior entrega de energia não pode estar ali, né? Sim. Inclusive, isso é uma das minhas maiores dificuldades hoje, né? Toda essa parte burocrática mesmo da empresa. Eu acho que talvez por ser mais da criação eu tenho essa dificuldade, mas eu bato muito na tecla e eu tento muito realmente aprender e desmistificar isso, porque a gente precisa, né? A gente precisa entender do todo para fazer acontecer, mas... Não, mas normal. Mas assim, eu entendo o que você quer dizer e eu acho que é uma das grandes dificuldades de todo empreendedor, né? Sim. Às vezes, lá na tática mesmo, assim, os clientes, às vezes chega um médico, chega um artista, chega uma empresária, um empreendedor do ramo de comércio, enfim, e muitas vezes eles falam, olha, às vezes falam um pouco até constrangidos, assim, olha, porque eu não entendo muito disso, eu sempre falo, olha, você precisa ter uma noção, mas você não precisa entender muito, né? Porque se você for entender muito, você precisa entender, é como eu vou para um médico, por exemplo, já no dentista, né? Você vai no dentista, você não precisa entender como é que ele vai tirar o seu dente, pelo menos eu não quero saber. Você precisa confiar, né, no trabalho de quem está ali. Você saber, é um excelente profissional, ele vai fazer um trabalho excelente em você, então a responsabilidade é dele, entendeu? E essa questão da confiança é muito importante, né? Tanto dos nossos que trabalham conosco, quanto dos nossos clientes. A gente precisa sentir sentir uma confiança da parte deles, mediante o nosso trabalho, e a gente precisa confiar em entregar e dividir as tarefas dentro do interno, né? Verdade, mas eu acho que isso reflete muito, sabe? Porque muitas vezes as empresas, às vezes não estão dando certo e não sabem o porquê. Não consigo conquistar clientes, né? Tem uma vitrine linda, mas não consigo. O cliente entra na loja, mas sai sem comprar. Muitas vezes é exatamente por uma questão de confiança, de engajamento de equipe, de gerência. Muitas vezes a sua equipe não está alinhada com você, ela não acredita no produto, ela está chateada porque você não é uma empreendedora que engaje, entendeu, na empresa. Então, o cliente, ele sente isso e não existe uma confiança. E muitas vezes ele vai embora desacreditado. Então, a energia é uma coisa que funciona muito em negócios. Então, quando você acredita, que você entrega realmente aquilo com muita força, que você faz a sua equipe acreditar também no seu sonho, no que você está entregando, a coisa se torna diferente. A gente, no show da Milani, assim... E você com a gente também, assim, era uma energia muito grande, assim, né? Eu lembro que quando começava o show, né? Eu tava lá na iluminação, começava a me arrepiar, assim. Eu chorava eu já ficava mais na frente, né? Assistindo, já me emocionava. Nossa, era já assim. tinha concluído sua parte. Já, né? Graças a Deus deu certo, ela tá lá cantando, tá linda. Eu ficava só observando e me emocionando. Aquilo era uma entrega de energia muito grande, assim, sabe? Nas maiores dificuldades a gente conseguia dar nó e pingo d'água. E as dificuldades são diárias, né, Fábio? E especialmente quando a coisa está sendo finalizada, quando está acontecendo. O burburinho é ali, na hora. A gente tem que ter muita resiliência, muita paciência. E o cliente sente isso, as pessoas que vão assistir sentem. E o que é importante as pessoas perceberem também é que existe uma divisão até. A energia, ela não funciona sozinha, assim como a gestão, ela não funciona sozinha, né? Então, assim, precisa ter um gestor, que é a pessoa quem vai pensar no todo, né? Ela vai organizar todo o sistema, mas ela sabe que não vai ser ela quem vai realizar todas as funções. Exatamente. Então, cada núcleo vai estar... Precisa ser dirigido, né? Então, assim... Para o nosso show, por exemplo, eu estava no papel de gestora e eu era a artista que ia para o palco. Mas assim, quando eu ia para o palco, você esquecia a gestão. Eu não estava preocupada nem um pouco com nada, porque eu tinha plena consciência de que a minha equipe, ela ia fazer o melhor que ela pudesse, cada um dentro do seu
Exatamente do seu isso. padrão. Então, somado a essa responsabilidade, a paixão por estar fazendo aquilo ali, e no meu caso tinha todo um quê a mais, porque toda a minha equipe era formada de amigos, de pessoas que se especializaram para poder me ajudar. Eram pessoas que se profissionalizaram, como você, que é um contador. que é o nosso contador referência no estado, e na época você estudou iluminação para poder fazer a minha iluminação. E você fazia de primeira, onde as pessoas assistiam, que a gente recebia convidados de fora, e as pessoas diziam, nossa, quem faz a sua iluminação? É um contador que precisou trouxe de estudar. Nova York. Não, todo mundo achava que era uma mega produção internacional, né? Mas era uma mega produção. Era uma mega produção dentro de uma pessoa, de um padrão, de alguém que estava oferecendo o melhor que podia. Com certeza. Então eu chegava para você como gestor e dizia, amigo, eu quero passar essa informação para as pessoas. Eu queria que você fizesse a divisão da iluminação por música. Eu quero que as luzes X, eu quero que você use as cores tais. Então, isso é a gestão. Né? A ideia do figurino é a mesma coisa também, né, exatamente. Mila? Dentro desse núcleo, era ele. Então, eu entregava ele e sabia que ia ser feito da melhor forma possível. Eu que fosse estudava. E estudava e fazia de forma incrível. E o que era melhor, era de forma orgânica, porque naquela época, hoje em dia tem toda uma tecnologia, então a gente consegue deixar toda a iluminação gravada. Então, todos os meus shows subsequentes, eles são gravados. Eles soltam, tá tudo acontecendo. Lá na época era assim. E na época não. Na época era... mudou hoje em dia assim. Hoje em dia, até porque eu não tenho mais, né? O meu iluminador, como eu tinha antes. O meu perdi total, né? Então eu tive que me virar. Então eu tive que me virar. Então o que a gente fez? A gente pegou um padrão que foi criado, né? Sim, ele nesse momento ele estava atuando como um artista, né? Porque ele criava a iluminação também. E na época, como eu falei, hoje em dia é bem automatizado. Isso. Mas na época não. Na época, cada música, cada virada de bateria, cada coisa, ele estava guiando. Manipulando. Ele estava manipulando, acendia, apagava. Muita concentração, né? Além da concentração, ele tinha muita sensibilidade. Sim, porque não dá para você fazer isso de uma forma. Então, a sensibilidade, ela existe. Mas se não houvesse a técnica, não funcionava. Não funcionava, então, tanto que realmente eu tive que estudar. Eu lembro que hoje a gente, quando a gente fala de gestão de processos, a gente fala sobre desenho de processos, né? E ali, há muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás isso aconteceu, 2011, né? 2011. Eu não tinha tanta noção da gestão de processo, mas aquilo era um processo. Eu pegava um papel e eu saía anotando todas as informações, escrevendo literalmente de música em música, porque afinal de contas, por mais que eu tivesse estudado para fazer aquilo, para minha amiga, para o nosso trabalho, eu não era um profissional, né? E aí, ali, eu precisava me guiar. Mas assim, dava certo como... Isso prova assim, que eu sei como, porque realmente eu estudava, mas... E também tinha muito amor envolvido, muita energia, tinha muita coisa. Você ia para todos os ensaios, você via como é que funcionava tudo, você sabia até como é que as coisas eram criadas. Ele participava até da criação. Todas as reuniões. Das coisas. Isso prova o quanto é importante a gente amar, a gente estudar para aquilo, né? E a gente fazer acontecer, a gente se dedicar. Se você se compromete em fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito. Eu lembro que ano passado, em novembro, inclusive Milani me ajudou com a divulgação, eu fui convidado para apresentar uma semana de marketing. E assim, eu sou contador, sou empreendedor contábil, eu entendo de marketing, mas do meu ponto de vista, assim, né? Eu fui convidado pela OMI, inclusive. E aí eu aceitei, era um desafio, eu ia receber o diretor de marketing do BMG, a diretora de marketing, enfim, de multinacionais. E aí era uma responsabilidade muito grande, foi o que eu fiz. Passei um mês estudando marketing, então assim, eu ia pra academia, minha personal ficava olhando pra mim, eu tava lá com o fone de ouvido. A minha vida durante aquele mês foi estudar marketing de relacionamento, de produtos, de tudo, porque cada dia tinha um tema. E aí eu estudei realmente muito, e eu lembro que quando terminou, o pessoal da direção da OMI entrou em contato comigo e falou, olha, os convidados mandaram mensagem perguntando, enfim, se você era um especialista em marketing, porque você interagiu muito, porque na verdade eu era um mediador, mas eu não queria ficar
o que é marketing, Sim. o que é, claro. né? Assim, o que é marketing de relacionamento. Aí a pessoa dizia uma coisa lá que eu não entendia nada e eu dizia, ok, tá ótimo, não ia fazer isso. É uma responsabilidade. É a Eu estava preparação. representando uma empresa, né? Não só em relação ao público, mas também aos convidados que estavam ali presentes. Então, assim, tive que estudar muito. E aí eu vejo muito essa característica em mim, enquanto empreendedor, em tudo isso, porque era o que acontecia com a iluminação da Milani, foi o que aconteceu com essa semana de marketing. E assim, com tudo que eu me proponho a fazer, eu acho que o empreendedor... Você já era meu contador. Já era seu contador na época, era meu exatamente. contador e iluminador. Exatamente. É duas coisas bem E você semelhantes, né? ligou pra estar Contador aqui, e porque ele iluminador, tá assim, ó. Mas, assim, A Rede Globo tá perdendo aqui, Fábio. fazendo uma leitura do que você falou agora, amigo... Eu não consigo chamar de Fabiana, é amigo, Não é? né? Pode chamar, obrigada. Fábio, amigo, como vocês quiserem. Eu adoro. Então, é assim, fazendo uma leitura do que você está falando agora. Porque, assim, quando a gente fala, do show da Milani, já exige, já tem um tempo, né, de história. Então, as pessoas já imaginam uma coisa grande. Aí a gente vai falar sobre isso que você acabou de falar, desse evento, que era um evento realmente gigantesco e tudo tal. E as pessoas falam, eu fico preocupada que as pessoas que estão ouvindo a gente pensem, poxa, mas será que tem que ser grande? Então, assim, essa organização, essa entrega, isso pode ser para um empreendimento pequeno Sim, um evento super... ou grande. claro. Não faz diferença, Não faz diferença, entendeu? com Então, certeza. assim, a entrega ela tem que ser a mesma. E a partir dessa entrega que a coisa vai crescer. Ou seja, você fez esse evento para homem, que é gigantesco, e você é embaixador, inclusive, Sim, hoje, né? super. Então, assim, você chegou num padrão altíssimo dentro dessa perspectiva, mas você começou lá como iluminador da Exatamente, sim. Milani e sabe? Sim. E contador na época também. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que para empreender a gente precisa Passar por ter vários. calma, ter paciência e saber que a gente vai enfrentar etapas. Sim, com certeza. Ninguém vai pular nada. Não, mas eu preciso de um cara fera que faça uma gestão surreal para que a gente dê um salto. Isso é extremamente perigoso. Sim, é com muito certeza. melhor que você estude, que tem você que entender, crie. inclusive, se a sua empresa tem capacidade de ter esse Exatamente. salto todo, E aí você entendeu? faça tudo passo a passo. Com É bem certeza. mais seguro. Sim. E é mais certo de que você vai ter bons Não, resultados. Com certeza, eu concordo plenamente. Mas e isso o empreendedor precisa entender exatamente. Que tem que estudar, independente do tamanho da sua empresa, porque o sucesso é muito independente. É uma coisa muito independente do tamanho da empresa. Você pode ter uma empresa pequena que seja o maior desmistificação sucesso. também Sim. é quando a gente fala em estudar. Eu fico com medo de quem está ouvindo pensar. Estudar, livro, técnica. Não. Não, a gente está falando de você estudar o seu negócio. Sim, Então, claro. eu vou abrir uma casa de coxinha. Então, você precisa estudar quais são os melhores produtos, quem vende nesses Sim, melhores com preços, certeza. qual é o bairro que público. você vai atingir Sim, maior fazer quantidade um de pessoas. benchmarking, Então, né? quando a gente fala em estudo, é isso, é você estudar o seu negócio, você tentar entender da melhor forma. Não certeza. significa que a gente está falando que você precisa fazer cursos Sim, sim. internacionais Não, claro, com certeza. e coisas surreais, ou faculdade para você poder fazer alguma coisa. Sim, com certeza. E quando necessariamente. você entende muito do seu negócio, inclusive, você consegue passar por dificuldades e fazer com que ele permaneça ali no seu controle. Por que eu estou falando isso? Foi ótimo você ter trazido esse pensamento, porque a gente sabe que o ateliê da Natália, né, era localizado numa região que foi afetada por um desastre, né? O bairro do Pinheiro, ele está afundando, ele já afundou, né? Ele afundou e as pessoas foram obrigadas a desocuparem os imóveis que estavam ali, inclusive o seu ateliê, a sua casa, enfim. E aí, logo em seguida, chegou a pandemia para complicar ainda mais, né? É verdade. E aí eu tô diante de uma mulher Pra dar mais extremamente gás. corajosa, resiliente, Verdadeira. uma pessoa que a gente tem que admirar. A Natália é a pessoa mais corajosa. Não é a pessoa mais corajosa, porque eu digo que a Milani é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Pra mim não existe ninguém mais corajoso que a Milani. São coragens grandes, mas as assim, duas. a Natália é muito corajosa, agora, e resiliente demais, assim, sabe? A sua resiliência até me choca às vezes um pouco. E você ressignificou esse processo, o desastre no bairro que você morava e que o seu negócio estava ali localizado. Você também mudou de casa, né, junto com a sua família, com a sua filhinha, e você ressignificou tudo isso e, como empreendedora, resgatou uma força para reposicionar a sua marca em um outro bairro, de uma outra forma, porque
não era só mudar de endereço, né? Era você mudar de endereço e conviver com uma pandemia onde você não tinha como comercializar os produtos como você fazia antes. Não que você não pudesse comercializar, porque você é uma super empreendedora e conseguiu ver a oportunidade no momento. Mas o que eu queria saber de você é como você, exatamente isso, como você conseguiu enxergar essa oportunidade, como você conseguiu entender que aquilo não era o fim. Eu acredito, né, isso veio muito, foi um insight que me aconteceu agora, quando a Milane falou, e a gente chegou à ideia de que a gente precisa conhecer muito o nosso negócio, que era exatamente por isso, porque você conhecia muito o seu negócio e ele não fazia parte, ele não era só algo mais que você tinha ali. Eu acho que, como a minha empresa, Tática, como tudo que eu faço assim, né? Então eu queria saber de você, como foi que você conseguiu enxergar a oportunidade e conseguir força também, né, para fazer a coisa acontecer. Eu acho que o negócio ele só tem fim quando a gente quer o fim, né? Quando a gente não quer, a gente busca forças, busca oportunidades e a gente esquece um pouco. Assim pra ouvir o que ela tá falando. Eu gostei tanto dessa história aí. Esquece um pouco do problema e pensa na solução, né? A gente tem que deixar o problema de lado e bola pra frente. E eu acho que você esqueceu de falar uma coisa mais importante que aconteceu, além dessas duas coisas, né? Eu não quis falar, porque assim, eu prefiro que você fale pra você sentir a vontade pra falar. Mas eu não tenho problema de falar. Além da saída do Pinheiro, entrando numa pandemia, porque eu saí de lá, eu fui obrigada a sair da minha casa, fazendo mudança, tudo, e a pandemia acontecendo. Eu lembro que a gente se despedindo das meninas, sem saber o que seria da semana seguinte, sem saber o que seria o mês seguinte, no meio do burburinho da mudança, da minha caos, casa, que era, né, do lado e do ateliê. Sim. E a gente fazendo uma oração. Então, eu acho que isso foi um ponto-chave, né? A gente se unir. É uma força maior. A minha força, na verdade, é Deus. Então, cada um tem a sua. E aí, de lá, passa a pandemia. Primeiro que eu loquei eu já tinha locado um ponto, né? Então, eu já tinha esse investimento nesse ponto antes de pandemia. Então, a gente tinha a expectativa de que as coisas iam acontecer. Eu tinha um valor X para pagar. Eu ia passar por uma mega reforma, que o projeto estava sendo desenvolvido. Enfim, e eu transferi as minhas coisas para esse ponto que ainda ia ser reformado. A pandemia foi durando, né? E as coisas não melhorando. E teve um momento que, quando terminou o projeto, que a gente viu que o orçamento ia ficar muito, acho que triplicado do que a gente esperava, porque era uma casa numa localização maravilhosa, mas era uma casa muito antiga. Sim. Então a gente ia ter que reformar do zero, praticamente demolir para construir. Ia ficar inviável. Era mais fácil até começar do zero do que passar por aquele processo de reforma. Sim. Então, foi quando a gente decidiu sair e construir realmente do zero um ateliê, que é o que está sendo feito. Com a pandemia, tudo isso intensificou, porque aí vem a demora de material, sim, né? Os atrasos todos. Toda dificuldade, né? A gente coloca um pouco o pé atrás também, mas sempre persistindo, insistindo. Mas, no meio disso, né, ainda aconteceu aí a perda, minha maior perda, que foi a minha mãe, por conta do Covid, da pandemia, sim, né? É verdade, exatamente. Então, eu respirei, busquei forças novamente, na minha força maior, Deus, para seguir. Então, eu acho que todo mundo tem uma força, às vezes a gente não sabe onde ela está. E a gente não consegue, né? A gente está tão desnorteado que a gente não consegue encontrar. Mas a gente tem essa força. E a gente só desiste daquilo que a gente realmente quer. Quando a gente quer. Quando a gente não quer, a gente vai... A gente insiste e faz acontecer. Vai passando a página e vai... E a minha mãe, ela sempre foi uma fortaleza. Porque tudo que ela... Peraí. Tudo que ela pode ficar com respire. Que ela passava para mim era sempre assim: filha, é passado, o Pinheiro é passado, sabe? Vira a página, Natália, sei o que, é sempre bola para frente, sempre energia positiva, energia boa. Então, sim, é isso. É isso. E aí você resgata essa força da sua mãe, que é a sua maior referência, né? E que gostava tanto de ver você trabalhar. Eu sei que ela adorava ver os seus produtos prontos,
né? Dava maior força. Ela sempre estava lá no sempre estava ateliê. presente. Viu Exatamente. Milano pelada várias vezes. Né? E eu achava assim a coisa mais Minha filha, incrível. ela gostou, me conte. Ela estava sempre lá. E assim, a tia, ela tinha uma veia artística também muito aflorada, Isso, é né? verdade. Então, assim, eu era absolutamente encantada pela casa dela. É uma casa que ela literalmente criou todos os filhos, ela casou lá e tudo tal. Então, essa também, toda uma intensificação que tem nessa história do Pinheiro, né? As pessoas, elas não só deixaram as casas, Sim. elas deixaram toda uma história, história de né? vida. Com certeza. E, assim, no caso das empresas, que também foi um setor que teve um problema seríssimo lá, porque eram empresas que já estavam lá há muitos anos e que de repente se viram na necessidade de sair. Sim, Como é que você certeza. recomeça uma empresa do zero num outro bairro com outro público? Com certeza. Ou seja, todo aquele estudo que você fez e tudo que você investiu no seu negócio, você precisa reestruturar todo do zero e assim, de forma surpresa, né? Então, isso é uma coisa. Mas voltando a falar da tia, ela sempre estava lá no ateliê, super fofa, recebia todo mundo, Sim, junto sim. com a Celina no braço, sempre estavam lá as duas na maior alegria. E assim, eu, não só eu, mas assim, todos os alagoanos que acompanham e que gostam de você, todo mundo ficou muito impressionado com a sua força. E Isso. assim, foi incrível também o quanto que a sua força fortaleceu muita gente. Verdade, Porque viu? muitas pessoas não tinham vivido 10% do que você vivia e estavam se sentindo péssimas e derrotadas. Quando essas pessoas olhavam para Natália Amaral e enxergavam aquela mulher Aquela aparentemente força, extremamente frágil, É mesmo. mas uma mulher assim monstruosamente forte, com uma fé inabalável que você tem até hoje, porque eu acompanho Eu seus também. stories, até como uma forma de alimentar a minha fé, só para você ter que uma linda. ideia. Então, assim, realmente, se eu já te admirava quanto mulher, quanto profissional, meu Deus do céu. É verdade, porque Meu amor por você encontra você. a Nath, pra quem tá nos ouvindo, mas assim, pra quem tá nos assistindo, É vai uma perceber. empreendedora nata, porque e é uma ela coisa é uma de pessoa amor. muito delicada, uma pessoa que você Muito. pensa logo em uma fragilidade, mas é uma força, Pois né? é. Que assim, eu fiquei muito surpreso, assim, Foi. também, sabe? E isso foi muito importante Foi para muito todo importante mundo, pra muita assim. gente, verdade. É óbvio que você precisa se Esse permitir. programa foi uma homenagem a mim. Não, mas assim, é importante você saber que você não precisa ser forte o tempo inteiro. Isso É, é com óbvio, certeza. até porque isso não é para ninguém. Mas assim, é impressionante o quanto que você foi forte e o quanto que você fortaleceu meio mundo de gente sem você nem Verdade. Nem saber. imaginar, que bom. Verdade, parabéns. Fico feliz, Nath. eu acho que isso também é uma da importância das redes sociais, né? A gente Isso. talvez conseguir disseminar até isso, né? Coisas Até boas. a fé, coisas Exatamente. boas, eu acho que você resiliência. dividiu bem, nossa, exatamente. com O que a gente está certeza. fazendo aqui é isso, né? A gente também está Exatamente. levando coisas boas. Olha A só, que ideia é história essa. bacana para as pessoas se inspirarem, né? E entenderem o quanto é importante. Até porque né? esse é o universo do empreendedorismo. Exatamente. O empreendedorismo ele é a gente exatamente mata um leão isso. todos os dias e Fora- ninguém é. tá Ele nasce de um sorrindo. sonho, ele se mantém num sonho. O empreendedorismo ele é isso. Agora vamos falar da Milaniora. Ai, É a meu mesma Deus. coisa quando eu ligo pra ele assim, extremamente aperreada, Fábio, não sei o que, ele lá numa paz, numa calma, numa resiliência que eu digo, meu Deus, traga ele pra cá hoje, sei lá, aqui no potinho. Eu falo, Nath, calma, que isso Bom vai se demais. resolver, a gente resolve. desse né? jeito. Milani, é o seguinte, você descobriu que cantava muito cedo, né? Aos 13 anos você descobriu que sabia cantar. É, Né? Você não verdade. descobriu que tinha um talento, você descobriu que Sabe, só sabia um cantar. pouquinho. Só um pouquinho, né? Eu costumo dizer que eu entendi que eu cantava. exatamente, Mas pra saber que eu era cantora demorou muito. E naquela época, enfim, você ainda não tinha noção de que você no futuro podia empreender com aquilo, né? Chegou em algum momento, deu uma virada de chave ali e você percebeu que aquilo podia ser um produto, ou eu falo com um produto de forma positiva, né? Mas assim, podia ser, você podia sobreviver daquilo, viver daquilo, né? Oferecer, levar energia, mensagens legais para casa das pessoas através da sua música, né? E que você podia ganhar dinheiro com isso, né? Você podia fazer a sua carreira acontecer. Qual é a minha pergunta? Você tinha ideia de que o show business era um segmento que movimentava tanto, né? O dinheiro mesmo no mercado e que você podia se inserir ali para, além de fazer o que você ama, que é cantar, além de emocionar as pessoas, porque você canta lindo, eu falo direto para você,
você ainda podia se sustentar daquilo, né? Você podia fazer daquilo o seu sustento, de forma independente, de mulher, assim, olha, aqui é o meu trabalho e isso é o que eu faço. Qual foi o momento, assim, existia uma virada de chave, se tornou um sonho e você não pensava primeiro em monetização, mas isso era uma consequência? Como foi que aconteceu? Não tem como você aos 13 anos ou aos 14, 15, que foi quando eu realmente comecei a girar cantando mesmo, assim, você conseguir pensar em grandes coisas, né? Apesar da gente ter grandes gênios, assim, sonho, né? Que acontecem logo cedo, mas não era meu caso. Então, assim, inicialmente eu entendi que eu cantava, mas eu não me enxergava como cantora, nem como artista. Então, eu lembro que no meu início, assim, o meu cachê era R$50. E isso era algo, assim, absurdo pra mim. Porque eu tinha tudo pago da minha vida. Eu morava com os meus pais. Então, aquele valor ali pra mim era puro lucro. Então, quando você só tem lucro, você não pensa em nenhum outro tipo de dificuldade, né? Então, você vai ali só alimentando um ciclo bom, de cantar, de me divertir, de reunir os meus amigos, porque todo mundo da escola ia me ver, o meu CDzinho tocava no intervalo da escola, então era muito festa. Quando eu fui amadurecendo, e assim, eu fui obrigada também a amadurecer muito rápido, porque eu me casei aos 18 anos, eu fui mãe aos 19, então assim, a minha vida, eu precisei acelerar, né? Então, foi com o tempo que eu comecei a perceber que além de cantar, eu era uma cantora. Então foi quando eu comecei a me apegar ao palco, me apegar à arte, literalmente falando. Foi quando os meus sentimentos começaram a aflorar e se identificar quanto artista, quanto cantora. Sim. A partir daí, eu precisei raciocinar em outros sentidos também, né? Então, assim, eu raciocinei na minha época, e isso fazia parte da minha necessidade. Eu coloquei na minha cabeça que, por conta de eu ter começado a minha vida muito cedo e eu ter chances de estudar, eu não queria abrir mão disso. Então, na minha cabeça, eu tinha que concluir os meus estudos. E assim eu fiz. Fiz meu curso de Direito, me tornei bacharel, fiz a minha prova da ordem, me tornei advogada. E guardei minha ordem, né? Guarda a ordem de advogada, a ordem de advogada. Agora. Aí fiz a minha ordem dos músicos. Sim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar de forma consciente. Não que eu tenha parado. Até aí eu sempre estava em palcos cantando, eu estava tentando descobrir as coisas, eu estava estudando o que eu iria fazer. Né? Não nos livros, não em faculdade, mas eu estava estudando, tentando ver o todo, toda a situação, onde é que era que eu podia me encaixar, o que era que eu podia fazer. Né? De que forma eu poderia aparecer e de que forma eu poderia fazer daquilo dinheiro. Sim, claro. Afinal de contas, o meu principal interesse era viver como cantora profissional. Entendi. Né? E a minha ordem dos aqui, tá? Fica à vontade. Churros é irresistível. Então Continue. foi isso. E eu acho que o empreendedorismo é justamente isso. É como eu entendo, pelo menos até então. É você perceber a sua necessidade, é você entender os seus talentos, é você começar a desenvolvê-los, a pensar em como você pode fazer e tudo. E aí as coisas elas foram acontecendo de forma muito... não é devagar, mas assim, elas foram acontecendo de forma dentro do tempo de maturação da situação mesmo, né? Mas você cuida, e você sempre cuidou e continua cuidando da gestão da sua carreira porque você é uma empreendedora, né? Isso, é porque você me buscou lá no começo, você me buscou nos 13, sim, né? Mas ali você já começou a entender como empreender, porque você ia ali cantar, mas você sabia que tinha alguém que tinha convidado você para fazer aquilo, claro, que com você certeza. ia participar de uma banda ou de um evento que estava comercializando algum ingresso. Quando eu entendi a profissionalização da situação, ou seja, quando eu me enxerguei quanto cantora e não mais como alguém que cantava, foi quando eu comecei a pensar nas possibilidades. Né? Eu poderia simplesmente estar cantando e enfim, sim. Né? Mas não foi o caso. Eu foquei, aí eu comecei a pensar de forma organizada na situação. Então, quando você fala, você sempre geriu sua carreira, foi você que sempre organizou, então a gente está falando de um momento depois desse início. Sim, claro, né? Com certeza. E aí, realmente, só que eu sempre fui muito...
organizada nos meus pensamentos. Acho que deu para perceber, assim, né? Então, eu sempre dividi muito a arte da gestão da minha carreira, né? Eu não tive, por exemplo, no meu percurso, eu não falo sorte, mas assim, eu não tive no meu percurso alguém que surgisse, um empresário que dissesse, cuidasse. olha, eu vou cuidar da sua, gerenciar a sua que carreira, gerenciasse e você a minha só vai carreira se preocupar e tudo. agora em criar... Algumas pessoas achavam que isso seria a grande chave, a grande virada, que seria o bom. Em alguns momentos eu até cheguei a achar que isso pudesse ser. Mas eu via tantas pessoas tendo carreiras destruídas e vidas destruídas, porque a carreira de um cantor, ela não é sobre gestão, não é sobre números. A não mais ter prazer naquilo que se existe faz. muito sentimento, existe muita Normalmente emoção o artista em meio a tem isso. muita emoção aflorada, né? E a gestão acaba, às vezes, atrapalhando até um pouco. Abafando, né? Essa Abafando isso. sensibilidade. E tudo pode acontecer, como você vê grandes histórias, sei lá, Michael Jackson e tantas outras histórias que tem, assim, coisas que quando você descobre, meu Deus, como é que aquela pessoa conseguia viver e vivenciar essas situações, né? Por conta da administração de uma outra pessoa, por conta da visão de uma outra pessoa, da ambição de uma outra pessoa diante da sua vida. Então, eu não tive isso, não sei se era sorte, se não foi, mas enfim, eu acabei que eu sempre geria a minha vida até a Timbalada, né? Mas você investiu na sua carreira, você, antes da Timbalada, você investia. Eu queria saber até como é que você conseguia identificar qual era o nível de investimento necessário, por que você investiria naquilo. Você identificava qual era o retorno que aquele passo ia trazer para você, a notoriedade que aquilo podia trazer, porque assim, toda a curadoria do seu trabalho, todo o cuidado que você tinha com o cenário, com todos os detalhes, fazia de você fazia um espetáculo e as pessoas, quem assistia, enfim, o público em si, os empresários, acreditavam que a Milani Hora era empresariada, porque aquilo só podia... Era muito grande para ser algo, né, onde a cantora mesmo estava fazendo aquela gestão ali e estava fazendo acontecer. Mas isso, na minha visão, assim, trouxe para você uma credibilidade muito grande no mercado, né? Você foi vista não só aqui em Alagoas, dentro do seu estado, mas também fora, como alguém que inovava, que você criou um mercado, na verdade, né? Porque eu falo isso com toda tranquilidade, a gente via muitos, né, presenciei muitos outros artistas aqui de Alagoas ter o seu trabalho como referência, né? Porque achavam incrível. Não existe erro porque você acha alguém incrível e quer... Claro, a não ser que com você esteja certeza. imitando, copiando e tudo mais, mas se você tem aquilo como referência, e você foi a referência e continua sendo do nosso estado em relação a isso. Mas qual era o seu investimento? Era para você, que você fazia? Era para ter as pessoas entenderem você desse jeito? Ou, além disso, você pensava em chamar a atenção de empresários, de uma banda como a Timbalada, enfim, conseguir uma notoriedade que trouxesse um retorno para você e, enfim, você conseguisse subir alguns degraus a mais? Então, eu sempre, por conta das oportunidades que eu tive, né, além da minha carreira, né, da gestão da minha carreira quanto Milani Hora, eu tive muitas oportunidades. Eu participei de grandes reality shows, então eu cheguei a frequentar a Globo várias vezes, o SBT, então eu sempre fui muito de observar tudo. Eu observava como é que as coisas funcionavam. Eu queria entender... O profissionalismo. Exatamente. Tudo, né? E trazer isso para o seu, e eu trazia sua isso empresa. para minha empresa. Então, assim, quando eu fiz quando eu fazia os meus cenários, quando eu pensava naquilo tudo e que eu queria entregar aquele produto para as pessoas, além da minha sensação artística, claro, de querer entregar o melhor dos meus pensamentos, da minha criação, da minha arte, obviamente eu tinha um pensamento empreendedor. Ali era um investimento. Então, às vezes as pessoas até ficavam achando, ela tem dinheiro, ela é rica, por isso que ela está fazendo isso. Ela é dondoca, Ela é dondoca. Então, assim, eu já ouvi de várias coisas. E, assim, eu não culpo quem pensa assim, até porque normalmente são pessoas que têm preguiça de raciocinar ou de pesquisar, de procurar, enfim. Então, aquilo ali não tinha a ver com ter ou não ter dinheiro. Era de você saber investir o pouco que você tinha. Então, assim, além disso, eu também investi em boas amizades, eu investi em boas pessoas do meu lado. Então, assim, além de tudo, ainda tive pessoas que tiveram vontade, que abraçaram o meu sonho junto comigo e que eu tenho plena certeza de que se não fossem elas, eu não teria conseguido
os resultados do tamanho que eu consegui. E você sabe que o bom empreendedor, ele faz com que a equipe dele abrace o sonho dele também. Né? Exatamente, esse sonho se torna de todos. Se torne um sonho de todo mundo. Então, assim, eu não fazia para aparecer no sentido de ego, entendeu? Sim. Eu fazia porque eu queria me colocar no mercado. Sim. Eu queria que as pessoas me enxergassem como um produto de qualidade. Sim. Onde, quando as pessoas falassem no meu nome, Milani Hora, as pessoas não pensassem só numa cantora. É aquela menina que canta? Não, não é aquela menina que canta. É aquela menina que fez aquele show, que trouxe aquela perspectiva, que trouxe aquele cenário. Porque tudo era pensado. Sim, os meus cenários eram assinados pelo Alan Gaia, né, que é uma sumidade também, um grande artista, né, no nosso estado. E todos os nossos cenários, eles eram pensados em tudo. Então, assim, o meu cenário do Raízes, que tinha aquelas bandeiras, sim, eles eram inspirados num artista. Sim. Tudo acontecia de forma pensada. Não existia nada que acontecesse simplesmente porque a gente queria que acontecesse. Verdade. Tudo era pensado. Entendeu? Então, cada R$10 que a gente investia, cada valor de ingresso, tudo era pensado para que acontecesse. Entregar o bem feito, para entregar um produto e que esse produto pudesse ser rentável em outras situações. Então, eu sempre apresentava o show e a partir dali eu vendia aquele show. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a pessoa que assistia ao meu show ou a pessoa que eu mandava um vídeo release, ela tinha que enxergar aquele produto e dizer... Não, esse produto vale esse preço, isso, entendeu? Exatamente. Porque essa pessoa vai me trazer tem essa diferenciação. Exatamente. Enfim. E aí, e de fato foi isso que aconteceu, mas uma das coisas que eu percebia e que a gente ouvia muito, e acontece muito comigo também enquanto contador, né, enquanto empreendedor contábil, é em relação à segmentação. E essa pergunta eu deixei inclusive para você, porque eu passo muito por isso, né? As pessoas na internet, enfim, algumas autoridades também, sempre protegem muito aquela coisa. Você tem que ser um empreendedor segmentado. Se você é um contador que cuida apenas de empresas da área de saúde, você vai ser uma autoridade nisso. Ninguém vai saber mais que você vai ser uma referência. Qualquer pessoa no mercado que pensar em um contador para a área de saúde já vai lembrar do Fabiano, da Tática, da Priscila. E isso... teoricamente é algo muito, muito bonito, né? É aquela coisa, você lê um livro e está tudo ali, está tudo bem redondinho. Na prática, as coisas muitas vezes não funcionam. E na minha opinião, você segmentar demais, não que você vai abraçar o mundo, mas muitas vezes você segmentar demais traz um risco muito grande para o seu negócio. Então, você imagina agora na pandemia, vamos imaginar a Tática, se a gente atendesse apenas ao segmento de hotéis e eventos, a gente tinha falido. Porque simplesmente todos esses segmentos precisaram parar. Paralisar, literalmente. Paralisaram. Então, como é que ia acontecer? A gente ia ter os nossos funcionários desempregados, a nossa equipe, a nossa empresa ia acabar. Verdade. Então, o que foi que a gente pensou? O que é que eu sempre penso? Bem, não dá para segmentar demais, não dá para abraçar o mundo, mas também não dá para segmentar demais. Então, se a gente se identifica com alguns nichos de mercado, por que não abraçá-los? Né? Por que não ter essas opções? Isso acontece no empreendedorismo de uma forma... obviamente que tem empresas que precisam vender só aquilo ou prestar só aquele tipo de serviço. Mas, em sua maioria, você consegue trazer algumas atividades secundárias, algumas apresentações secundárias, e você tem ali a sua atividade principal. No caso da segmentação da Milani Hora como artista, a Milani Hora é uma referência, sempre foi uma referência muito forte em MPB. Né? A Milani Hora era a cantora referência do estado de Alagoas, e conhecida nacionalmente porque ela era incrível como cantora de MPB. E aí, de repente, a Milani começou a experimentar um pouco do forró, raízes, que ela se identificava desde pequena e adorou e se saiu muito bem. E, de repente, a Milani foi convidada para ser a cantora da banda Timbalada do Axé Music, que assim, um outro segmento, né? E você, como eu digo a você sempre, que assim, é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu vou contar um episódio aqui, eu vou contar um episódio assim, no show, no lançamento dela lá na Bahia, no show da Timbalada. Antes do lançamento, né, tinha toda aquela polêmica e tal. E eu
estaria atrás do palco assim, me tremendo dos pés à cabeça, né? Assim, eu estaria ali. E quando a gente fica nervoso, a primeira coisa que acontece é o quê? A voz embarga, né? Imagine para um cantor que vai colocar. Imagine todo mundo ali esperando e o cantor. E a Milane entrou fazendo uma capela, né, de uma música, com a voz que parecia que ela estava fazendo o show número 80. Não, assim, uma coisa impressionante, porque eu como amigo, e assim, muito amigo, e sabendo que você é uma pessoa muito corajosa, já tinha essa referência, mas na época eu fiquei assim impressionado. Foi uma das coisas que mais me impressionou. E eu tava lá, eu tava lá pessoalmente. E a gente assim, aqui rezando, nossa, né? eu fiquei, eu disse, meu Deus, alguma coisa aconteceu, alguma coisa encarnou nela, não é possível, ou ela não sabe onde é que tá. Eu acho que tem concentração. Eu acho que tem um nível de concentração, a voz assim, perfeita. E aí, assim, já mudei, eu tava falando de segmentação. Mas assim, porque pra mim, eu estava com a voz embargada. Mas se você ouvir hoje esses vídeos do YouTube, né? Então assim, eu precisava oferecer algo que não destruísse o meu nome. Sim. Antes da Timbalada, eu já tinha investido a minha vida quanto cantora. Sim. Então não ia ser naquele momento que quem quer que fosse estivesse falando o que quer que fosse de mim, que eu sabia que não fazia parte de uma realidade minha, né? Eu não podia fazer com que aquele momento estragasse tudo que você tinha conquistado e construído. Então, assim, como a gente estava falando de um profissional, eu falei, eu tô me acabando de medo, mas eu vou com medo mesmo. É com medo que eu vou. Ou eu vou com medo, ou eu não vou. Empreender é isso. Né? Empreender então, é isso. exatamente. Empreender é isso. Eu tô me acabando de medo. Se você for pensar em todos os riscos que você tem para investir em determinada coisa, ali era o investimento que eu estava fazendo na minha vida. Eu estava investindo na Timbalada, mas eu estava investindo no meu nome, Milane Hora. Com certeza. Entendeu? Então, é isso. Empreender é isso. Eu falei, bem, vai com a coragem. vai com o que tiver. Né? A mesma coisa é, se você for pensar em todos os prejuízos que você pode ter com investimento quanto empreendedor, claro. você não faz. Não faz. Então, eu também a mesma coisa. E todos os riscos, né? O que eu falo muito, as pessoas às vezes, tem lá um funcionário que é ótimo no operacional e ele fala, mas eu quero ficar aqui pouco tempo, eu quero empreender. Eu acho que é a ele mesma não tem sensação ideia de do quem faz uma risco, grande né, transferência. que é empreender. Você vai fazer uma grande transferência para o medo, pagamento né? de Assim, alguma coisa. Aí você vai, digita a senha e... Puf. Aquele momento que o seu dinheiro tá indo ali, ó, é o mesmo momento que eu tava entrando e agora vamos. vomitando a música. Mas é uma estratégia. Mas né? É uma estratégia consciente que dá certo. Porque... Mas isso é uma forma de você enxergar. Claro. Existem muitos artistas, amigos meus, que são incríveis, mas assim, que eles têm zero noção de empreendedorismo, mas porque o talento deles é totalmente direcionado para arte. Isso é absolutamente normal. É normal. E tem gente que não tem talento para empreender. Quando você fala de segmento, quando você fala de segmento, por exemplo, quando você consegue segmentar e você brilhar naquele segmento, maravilha, ótimo, você segue. Não dá para você ficar romantizando o mercado. O mercado não tem como você romantizar. Não tem, então, assim, a Ivete, ela entrou quanto artista de axé. Ela brilhou quanto axé. Pra que ela ia fazer outra coisa? Se ela estava brilhando ali dentro, ela tinha expertise naquilo, ela seguiu. Entendeu? Talvez, se ela não tivesse conseguido tanta notoriedade no axé e ela precisasse migrar para outros mercados, ela teria feito. Sim, e ela talvez se identifique com outro segmento, mas que com certeza, ela mas não fique faça. ali em casa. Não faça porque não é necessário para o trabalho dela, já que o que ela faz hoje dá certo. Talvez seja uma coisa pensada também, porque claro. eu disse isso há pouco tempo, mas assim, eu reitero dizendo que o que eu mais amo cantar na minha vida é forró. É o que eu mais amo cantar. Eu me identifico demais no palco cantando forró. Sim. Entende? Mas o meu primeiro investimento foi em música popular brasileira, não no segmento de forró. Isso. Porque o empreender não é só o que a gente ama, né? Exatamente, Sim, claro. Porque empreender você vende, não faz só o que você não quer. Vende, claro. Tem o que a gente ama, mas não vende. Mas você conseguiu transformar isso num negócio. Exatamente. E conseguir, deu certo. Foi o que eu fiz. Eu fiz o Raízes, que é o forró dentro da música popular brasileira. Mas você também tinha uma paixão pela MPB. Sim, e aí, plena e aí e é por isso que também deu certo. Porque se você fosse cantar algo que você não gostasse... Se você me botar pra cantar rock and roll, eu, por mais que eu aprenda e que eu tenha técnica pra fazer isso, que eu tenha extensão vocal, que eu tenha tudo, todo o preparo físico,
Mas eu, emocionalmente, eu ia morrer de tristeza. Exato. Não que eu não goste do rock, Sim. mas eu não tenho nenhuma habilidade e não gosto de cantar. Eu não gosto de Sim, trabalhar exatamente. fazendo então, isso. veja que e não daria certo, você não conseguiria mesmo. empreender com isso, né? Mas, Maria, primeiro show que eu fizesse, o povo me derrubava do palco. Mas aí o que acontece? Vocês duas estão aqui na minha frente e eu lembro exatamente quando eu conheci a Nath lá na sua casa. E vocês estavam fazendo uma collab, né? Que é uma colaboração. Vocês estavam colaborando uma com a outra ali para fazer algo bacana acontecer. E foi algo que deu muito certo, porque a Milane entregou nas mãos da Natália, por confiança, por perceber o quanto ela era talentosa, né? Um dos maiores feitos da carreira, né? Como cantora, que foi o Vente Verte, né? Com certeza. E, curiosamente, os figurinos foram para o lançamento da turnê e fizeram tanto sucesso que se tornaram figurinos dos shows seguintes e de outras turnês também que você fez, né? Então, tudo que a Milane fazia, ela queria a mão da Natália Amaral, porque a coisa deu certo. Eu usei Natália Amaral na Timbalada. Na Timbalada, no carnaval, eu fiz né? carnaval com Natália Amaral. exatamente. Então, assim, eu levei o que eu me identificava pra lá. E hoje... Inclusive na Globo. Mas também Sim, na Globo. O The Sim. Voice, todas as vezes que eu pisei no palco do The Voice, Foi. todas as 3 eu estava vestida de Natália Sim, Amaral. sim, foi, exatamente. Todas, sim. todas as vezes. E aí eu queria saber de vocês, como é que a gente faria aqui hoje uma nova collab aqui, o que é que a gente podia criar aqui entre essas duas já empresas existe, que estão né, na minha amigo? frente? Mas a gente quer uma collab entre 3, pode? Pode ser também, pode ser também. Como não sei, né? Seu computador, o meu vai ser obrigatório. Então, tudo calma. misturado. Vamos empreender, depois vamos criar um produto. Mas vamos sim, Mas é interessante. eu tô empreendendo num novo momento, que você Sim. ainda não sabe, mas o meu contador precisava Isso. saber, né? Então, assim, eu tô criando uma loja virtual. Sim, sim. Onde eu vou vender um segmento pronto, né? Diferente Sim. da Natália, que ela produz, ela confecciona Sim. as coisas dela. Eu vou comprar pronto. Mas assim, é um mesmo universo. Sim, sim. Meu e dela, que a gente gosta, da coisa do romantismo, mais da força. O borro chique que fala. Então quem sabe não E é vai isso surgir uma também. linha. com certeza. Olha uma collab aqui, uma Ou linha seja, Natália a Amaral e minha Milane loja, Obra. isso que eu ia dizer, a minha loja ela pode vender plenamente Sim, com Natália certeza. Amaral. Pois é. E isso já era uma coisa que iria Mas é a naturalmente questão da acontecer. identidade, por isso que dá certo, né? Porque a Mila me buscou porque ela confiou, mas ela confiou porque ela gostou. Então Sim. tem essa questão Exatamente. Eu me Claro. lembro do dia, assim, na época, como eu tinha passado muito Porque tempo os no Rio, Sim. me bateram, tinha porque ela vários- sabia que aquilo que ela pedisse, que ela me explicasse, eu conseguiria também traduzir. Exatamente. Sim, claro, porque e tem tudo encaixar isso, diante né? de tudo que ela pensava, de toda a... Mas assim, eu concepção. cheguei O cenário. perto da Nath às cegas, porque assim, existiam outras oportunidades por conta da minha ida para o Rio, aquele tempo todo tal. E eu não sei quem foi, mas alguém chegou para mim falando que tinha uma estilista nova e tudo tal, e que ela tinha falado que o sonho dela era Mas me eu já te vestir. conhecia, mulher, foi, porque... Sim, você Porque, me olha, conhecia. Não, eu estudava moda e eu ficava te assistindo, tu não sabe, Então, né? Foi a costurela. Foi pela costurela. Foi o Pedro tá Ítalo. falando, olha o Pedro ali falando. é o Foi pela- Pedro. Foi Então, o assim, Ítalo. foi o Ítalo, né? O Ítalo Aham. Ehlers, que também é um grande estilista, um Olha o doido aqui, o Pedro estilista costura ela, demais. ele costura ela. Olha pra mim. O que o Pedro tá dizendo Então, costurar ela. ele falou da Nath e disse, ela é super, super talentosa e tal, e ela disse que tinha um sonho de vestir você. Eu falei, nossa, alguém com um sonho de me vestir. Pois Aí depois é. foi quando você Porque falou. eu já fuçava ela, né? Eu falava, meu Deus, que cantora maravilhosa, ela canta muito, sei o quê. E depois eu vi ela cantando com Ivete, falei, que roupa linda ela E tá eu lembro usando. do dia, a gente foi pra casa dela, ela serviu lasanha pra gente. Mas a gente já identificava, porque eu dizia, nossa, ela se veste muito bem, meu Deus, um dia eu vou vestir Milane Obra, vamos lá. E foi a partir disso. A partir disso eu não sei. Lasanha, você lembra? Foi, lembrei. mesmo. Numa Foi madrugada, eu acho que era tipo Foi 11 da um noite. start, assim, onde ela chegou e falou, eu queria vestir. Eu falei, não, então eu quero conhecer essa menina. Se ela tem vontade de me vestir, Sim. eu quero conhecer o trabalho dela. Eu não tinha noção de se ia querer ou se não, Veja. porque eu não sabia. Mas quando eu cheguei lá e que eu vi, na mesma hora você me passou confiança quanto gestora do seu trabalho. Você estava gerindo o seu momento. E eu senti total segurança. Eu nem sabia exatamente o que é que você ia fazer. Quando eu comecei a falar pra você o que eu gostaria, quando você começou a entender, a traduzir pra mim, através do seu mundo, o que eu tinha falado,
Nossa, foi Foi maravilhoso. maravilhoso, né? Então, Deu vamos lá. tudo Já certo, já a gente que já bom. encontrou uma collab aqui, nesse novo Vamos. novo Eu negócio vou da vender Milani. Natália Amaral, agora gente. você não venda, Saindo, viu? olha, a gente, olha, já é a segunda sociedade que sai aqui, viu do Papo de Quê? Papo de Quê tá aqui fazendo Maravilha, vai sociedades ser uma aqui. honra. Já seria, porque com certeza eu iria atrás dela. Gente, é o seguinte, essa tela aqui, maravilhosa, com o nome da Milani Ora e Natália Amaral, Não, eu tem achei também um chique. porquê, né? Você gostou? Gostou do cenário, Achei tudo lindo. certinho, Amigo, maravilhoso. não tinha como não ser chiquérrimo, né? Tinha. E aí, Tudo muito bem pensado. essa tela serve também pra gente descobrir algumas coisas sobre vocês. Nossa, O que será que estão tá falando que na massa. web, né? Passa aí pra gente ver o que estão falando na web sobre a Milani Ora. Vixe, Maria, isso. dá Que até polêmica, medo. eu quero saber se é verdade Ei, ou se eu é tô mito amando esse isso, viu? programa. Haja polêmica. Milani Ora participou do reality show como estratégia para alcançar maior visibilidade e escalar o seu produto. É óbvio, evidente. Uma super vitrine na Globo. Claro, quando as pessoas me perguntavam, Milani, qual a sua intenção com The Voice? Algumas pessoas queriam, era uma questão mais de sonho, cada um tinha uma coisa, Sim, claro. né? E algumas pessoas Alguns queriam só pensam em ganhar, É, né? que uns queriam se desafiar, outros não, porque eu quero que o empresário me veja, não, porque eu quero isso, quero. Não, eu pensava naquilo ali como uma vitrine. Eu sempre falava, nossa, Eu lembro. palco do The Voice pra mim vai ser um palco onde eu vou atingir o maior número de pessoas. Não existe palco que eu pise, que eu vá conseguir juntar a quantidade de gente que vai Sim, me que ver. vai assistir na TV. Que me assistisse fisicamente, entendeu? Sim. Então, o meu interesse com todos os realities, ou seja lá o que eu tenha buscado de alguma forma Sim. quanto concurso, era para servir de vitrine. Assim como os vários festivais que eu que fiz você fez. pelo Brasil afora, era a mesma coisa. Então isso é verdade. Vamos ver o que estão falando mais aí sobre a Milani Ora. Será que vai acontecer alguma coisa polêmica aí? Não. Milani Ora declara: cantores e bandas faturam mais com stream do que com shows e espetáculos. Eu sei que você fatura aí com esses streams, né? Não, gente, esses streams são coisas assim... Maravilhosas. Maravilhosas, né? Do nada você vê entrando na sua conta e você fala, Jesus, o que é isso? De onde veio? Me ouçam mais, Aí me assistam as mais. pessoas falam, mas é um dinheiro fácil. Minha Nossa Senhora, é fácil, eu acho isso um desrespeito, porque Claro. ninguém tem noção do que a pessoa trabalha para conseguir Com subir uma certeza. música e Não, fazê-la e pra ser criar ouvida. também, com certeza. Tudo. Eu não Entendeu? sabia Então, disso, assim, não. eu acredito, principalmente hoje em dia, depois Inclusive, ouçam o Papo de Quê no Spotify. Por favor. Por favor, ouçam Vamos dar bastante. ibope. Então, assim, cantores e bandas hoje, com toda certeza, até por conta da situação da pandemia, Sim. né? Mas assim, ninguém hoje em dia compra CD, Sim, CD, claro. né? Com certeza. Então é streaming, é você tá ouvindo. Enfim, hoje em dia artistas são criados por conta do streaming. Hoje em dia, tem uma banda, eu não sei o nome da banda, mas é uma duplinha, assim, que eles estão fazendo uma música, eles têm mais de 1 milhão sabe? E eles só têm essa música. Mas eles estão fazendo a vida deles ali. Sim. Né? Com certeza. Agora eu vou dizer, você não tem hater não, pelo que eu tô percebendo, viu? Porque só coisa Não, boa. meu amor, eu aparecendo. tenho Vamos sim, passar. é porque Vamos você ver se deve estão ter dado falando mais uma alguma filtrada. coisa. Será que estão Sempre falando tem. mais alguma coisa da Milani? Vamos pensar aqui. Mas pode botar, eu não tenho Milani problema Ora nenhum. considera que a sua passagem pela banda Timbalada foi o passo mais errado na carreira e que só serviu pra ganhar ainda mais dinheiro. Nossa, ainda mais dinheiro. Aquela que chove dinheiro na cabeça. Oh, meu Deus. E aí? Não, eu não acho que a minha passagem pela banda Timbalada foi um passo errado, de jeito nenhum. Foi incrível, né? É óbvio que, assim, o motivo Uma pelo qual eu experiência. entrei e o motivo pelo qual eu saí são divergentes. Sim. Né? E eu não imaginava que fosse acontecer. E também, assim, hoje em dia eu enxergo de uma outra forma, diferente da forma como no dia que eu Sim, saí. claro. Mas sempre procurei ser extremamente pacífica. A Claudinha até falou uma vez pra mim, foi Pedrinho, que ela disse, Milani, você foi a pessoa mais elegante que eu vi saindo de uma banda. Eu não tinha porque, se eu fosse grosseira ou se eu fosse atacar alguém, eu não ia ganhar nada com isso. Sim. Entendeu? Então, assim, não faria sentido. Faria Então, assim, eu acho que passar pela banda Timbalada foi um imenso prazer. Foi Mas uma isso aí honra. ninguém tá dizendo que foi um erro. Tá dizendo que você Que disse. eu que disse. Deus me Isso é defenda, mentira, ela não falei, falou mentira. isso, tá? Deus me defenda. Agora sim, a questão de ganhar muito dinheiro, aí eu não sei. Quer dizer, eu sou Agora, contador dela, não, contador. primeiro, Estão dizendo aqui, estão falando. Você sabe sim, o Pedro tá ali falando. Não, é óbvio que você sabe porque você é meu contador, mas assim, o que serviu pra ganhar ainda mais dinheiro. Mas imagina, se você sai de uma situação
situação local para uma situação nacional, por óbvio, eu ganhei bem enquanto eu estava na Timbalada e eu estava trabalhando, eu não estava ganhando, não fazendo nada de errado. Então, se eu fui e ganhei mais dinheiro, que bom, né? Vamos todo mundo trabalhar, vamos todo mundo chegar lá também, vamos todo mundo ganhar dinheiro, né? É isso aí. Agora vamos ver o que estão falando da Natália. Será que a Natália tem haters? A Natália tem cara de que tem hater. Tem, meu Deus do céu, quem é que não ama a Natália, né? Natália Amaral cria um modelo de negócio segmentado apenas, para atender apenas, no caso, ao nicho de mercado de vestido de noiva. Você só atende a isso, Aí você ouvia, amiga, que você tinha deixado tudo e ia ficar só vestindo de noiva. Não, eu lembro que você. E aí eu lembro que você no ateliê falou o inverso, assim, disse que você queria outras coisas. Aí eu falei, vixe, como a Natália tá. Não, eu tenho. Ouvi dizer. E aí, Nath, isso é verdade ou é mito? É mito. Sim, até porque quando eu apresentei você, eu falei que você também atendia outro nicho, né? O meu, na verdade, quando eu estava na faculdade de moda, eu sempre pensei em ter uma marca casual, né? Primeiro era uma marca de biquíni. Eu lembrei o que você tinha dito na época, era que o mercado de noivas realmente consumia muito do seu tempo. Porque você precisava se dedicar muito, porque a noiva, ela é um segmento que você não tá vestindo uma pessoa só. Sim, claro, você tá realizando um sonho da pessoa, você tá vestindo claro. É igual um figurino, só que ainda tem outras coisas a mais. Porque um figurino eu uso um show, no outro eu já uso outro. E uma noiva não vai usar aquele momento. Cada um. Então imagina, assim, 30 noivas na minha vida ao mesmo tempo. Aí foi é uma loucura, né? Quando alguém me disse que você ia deixar, eu lembrei disso. Eu disse, capaz então, de ser. Porque ela disse que as noivas tomavam um tempo dela. Não, na realidade, eu me dediquei ao noivas porque foi algo que me apareceu como negócio, né? O mercado me procurou para isso. E eu me apaixonei, né? E hoje eu faço muito romântico. E hoje é o meu segmento mais forte. Porém, o meu sonho de trabalhar e de ter uma marca casual não ficou apagado. Então, depois que eu consegui organizar as coisas, organizar a produção, porque são produções totalmente diferentes, independentes, são sistemas completamente diferentes. Processos totalmente. Então, quando eu consegui organizar o Noivas para deixar que o Noivas caminhasse um pouco mais sozinho e eu me dedicasse e tivesse tempo e outra equipe para me dedicar à linha casual, foi quando eu porque a Natália, ela bota também as florzinhas da noiva, ela sai tudo costurando. Tudo bem customizado, tudo muito exclusivo, né? Mima, como é que essa moça vai ter tempo pra fazer qualquer coisa na vida? Porque é um vestido gigantesco e ela acha pra botar flor no vestido. Vamos ver o que estão falando mais da Natália Amaral aí na web. Vamos lá. Natália Amaral afirma que quem trabalha com moda não precisa se preocupar com gestão contábil e gestão de pessoas. Isso é verdade, Nath? Você é assim eu fiquei triste. Totalmente. Gente, eu não sei o que é mais importante, se é gestão contábil ou gestão de pessoas aí, antes de tudo, antes da moda. Olha, são coisas que andam juntas, viu? Aí a gestão de pessoas e a gestão contábil tem que andar bem juntinha aí. E é fundamental para quem trabalha com moda e com qualquer profissão a gente saber lidar com as situações, com as pessoas, com a equipe, entender um pouco do comportamento de cada uma, saber identificar os perfis, identificar as habilidades e as dificuldades de cada um. Com certeza. E a parte contábil a gestão contábil fundamental. Fundamental, totalmente. Até para que vocês tenham tranquilidade para entregar energia para o que vocês... E assim, imagina se eu fizesse a moda porque eu acho lindo, somente porque eu acho lindo, ou somente porque eu amo um conceito, e não pensasse em questão custos, né? Enquanto essa peça vai ser vendida. Precificação, tudo. Para mim é uma dificuldade hoje trabalhar com algo mais comercial. Eu tenho muita dificuldade. Fazer uma peça comercial, para mim, é muito mais difícil do que trabalhar um conceito. Entendi. Então, conceito eu consigo pensar assim, rapidamente. Porque o conceito faz parte de você, né? Faz da natureza do seu trabalho. Mas a moda hoje, para você viver de moda, você precisa comercializar. Sim, claro. Então, a sua moda, o seu conceito, ele tem que ser transferido para o lado mais comercial, né? Claro que... Não pode esquecer disso, né? Claro que você vai ter os seus produtos mais vanguardas para que chamem mais atenção, enfim. Demonstrem o que é a personalidade e o DNA da marca, mas o produto comercial é fundamental. É fundamental. Vamos ver o que está falando mais aí da Natália. Vamos ver se tem mais alguma surpresa aí. Muito fofoqueiro. Natália Amaral oferece exclusividade
e momentos de experiências como um dos diferenciais dos seus produtos. É isso, Nath? Acho que é, né? É exatamente o que você acabou de falar, né? Exatamente. É exclusividade, diferencial. Eu lembro que, inclusive, ali... A experiência é de uma vestir Natália experiência, Amaral. né? Exatamente. Tem todo um conceito e você sabe o público que deseja isso e você oferece isso a esse público, é uma né? experiência, né, do consumo. Não só do produto, mas a experiência de compra mesmo, né? Do antes, do durante, do depois, especialmente nas noivas, né? Que tem toda uma questão de sonho, né? De sentimento. Mas, pode dizer, termine. Não, eu ia concluir que, assim, quando a gente vê a gratidão de cada noiva, né? Que a gente entende que ali a gente fez um trabalho bacana, né? No fim, quando a gente recebe um elogio, quando a gente... quando elas mandam, assim, sempre uma mensagem, né, algo de agradecimento que... isso acontece muito. Todo profissional, né, que recebe um feedback bacana dos clientes, fica realmente muito emocionado. Diga você que, assim, você falou a questão comercial, eu acho que é importante você ter produtos que giram mais, mas você não pode perder, né, a essência da sua marca, porque, na verdade, existe público para todo tipo de segmento, assim, de produto que você vai entregar. O importante é que a empresa entenda qual é o público que deseja a marca dela, porque no momento que você percebe qual é, você vai saber onde encontrar, você vai direcionar a energia para isso. Muitas vezes você está oferecendo um produto, vamos imaginar da seguinte forma, você está oferecendo uma roupa que é, enfim, confeccionada em alta escala, né, sem exclusividade, com um preço bem reduzido, e o seu público não é esse. O público Natália Amaral, ele quer coisas exclusivas, ele quer essa coisa genuína da sua marca, o cuidado, então você começa a perder mercado por conta disso. Então é muito importante você identificar a persona do seu público, o estudo de mercado, para saber o que você vai oferecer e ter certeza que é aquilo mesmo, entendeu? Obviamente você vai ter uma peça ou outra mais comercial. Sim. E aí, agora que a gente falou muito sobre negócios, porque a gente falou demais sobre negócios, sobre empreendedorismo, duas mulheres admiráveis, demais, assim, que tem um espaço muito legal no mercado, empreendedoras, corajosas, mas pessoas você sabe admiráveis. Que você serve de base pra gente, né? Sim. Porque, sem dúvida, a gente inventa, a gente cria, a gente vai para um lado, vai para o outro, porque a gente tem a certeza de que a base principal está sendo administrada e organizada. O contador está ali segurando toda... eu fico feliz, assim, né? Segurando a onda. Segurando a onda. Quando chegam os boletos... lá na Tática a gente tem muito cuidado com isso, assim, sabe? Tem muito cuidado. Hoje mesmo eu estava em reunião com a Priscila logo cedo, a gente estava vendo tudo que a gente podia melhorar ainda mais nos nossos processos, como atender ainda melhor o cliente, como fazer o cliente se sentir ainda mais seguro. E isso é algo que a gente construiu desde o início e que a gente vem sempre batendo na mesma tecla, inclusive com o nosso time, para que a gente não perca, né, essa essência, e sabe? Você isso que trouxe a gente até pode aqui. Pode ter certeza que é uma obrigado. inspiração. Obrigado. Mas vamos ver agora, vamos desplugar de tudo isso e vamos ver quem é a Natália Amaral pessoa, quem é a Milane Ora pessoa, um pouquinho, né? Porque vocês são muito mais do que a gente vai conversar aqui, mas vamos lá. Eu vou pedir para vocês escolherem, tá? Começando pela Milane, para a gente escolher um número, para a gente ver o que tem nessa carta aí. Quem eu escolhi? Número 1, a Milane começou. Era a Milane. Vamos ver o que tem no número 1. O que te provoca medo, Milane? Rapaz, tanta coisa. Nem parece, né? Não, provocar medo é uma coisa, você permanecer no medo é outra. Mas o que provoca medo em você? Eu acho que o que provoca medo em mim é perder a minha base, assim, tipo, eu tenho medo... Meu primeiro medo é a minha filha. Claro. Né? Isso é o que vem antes de tudo, qualquer coisa. Claro. Eu morro de medo que aconteça alguma coisa com ela, que ela sofra alguma coisa, enfim. E aí, depois dela, vem para os que são meus, né? São vocês, é a minha família. O meu maior medo é que aconteça alguma coisa com alguém, assim. Eu tenho medo de alguém ficar doente, essas coisas. Assim. Isso é o que me causa medo e me mantém nesse medo. Até a situação resolver, eu fico... angustiada. Tem muito a ver com o que eu também tenho. Eu você também, é muito assim, ainda mais mais que sua mãe, né? Qualquer coisa com a sua mãe, com sua irmã. Com a minha irmã, exatamente. Você pira, eu sou. É verdade, é verdade. Vamos escolher um novo número aí, vamos escolher um novo número pra Milane escolher.
Eu vou fazer o 7, para fazer 17, que é aniversário da Ceci. Vamos lá, no 7. Vamos ver o que a carta 7 diz. Qual foi a maior lição da sua vida? O nascimento da minha filha. Transformou você? Transformou. Eu lembro exatamente do dia que eu soube que estava grávida. Dali para frente, nunca mais a minha vida foi a mesma, assim. Então, esse dia eu dormi de um jeito e eu acordei dia 11 de abril de 2002. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. E ficou mais forte, né? Porque é uma coisa que eu fico impressionado, eu me assim, as tornei mulheres que eu conheço indestrutível. que eu conheço e que são mulheres assim, eram de um jeito e depois da gravidez se E assim, o transformaram casamento muito, é uma assim. coisa que marca muito a sua vida. Tudo, existem várias coisas sim. assim. E veja só, a minha vida ela não mudou a partir do momento que minha filha nasceu. Foi a partir do momento que eu soube que ela estava na minha barriga. Quando eu soube no dia 11 de abril que ela chegaria, a minha vida já mudou a partir daí. Que bacana. Carlinha que tá aqui sabe bem, porque ela estava comigo no né, dia Carlinha? que eu soube. Carlinha é madrinha, inclusive, Carlinha né? sempre fazendo parte da vida. Quem tá assistindo a gente tá vendo que tá todo mundo Ela aqui em lembra família. exatamente. Poxa, amiga, Desse dia. eu não lembro, não. O dia que eu soube que eu estava... Poxa, 11 de abril, você lembra? Lembro. Esse dia, e todo ano eu lembro, viu, Fê? E tem quantos anos? Todo dia 11 de abril, parabéns para mim, nessa data querida. Jura? Vamos escolher uma outra Dia 11 de carta. abril. Ah, tem mais uma, Tem mais uma, Milaniora? Ixi. Com certeza. Deixa eu ver qual o número que meu coração vai dizer. Ô, gente, de novo 1 e o 7 É de porque novo. só tem 8 cartas agora, né? Mas aí você tá. pode escolher o mesmo número que você goste mais ou... E agora que eu não sei, tô Complique indecisa. não a nossa Aquela estratégia. pessoa, ai meu Deus, Complique não a nossa estratégia. Diga assim, não basta você atrapalhar os filmes quando a gente assiste. Agora você tá questionando até o jogo. Essa do filme a gente conta no final. 6. Número 6. Ah, mas chega a dar até medo. Não é? O que faz você feliz? E aí? Conta pra gente. Cantar. Me faz feliz a ponto de me fazer sentir vontade de chorar. Oh. Ai. Que legal, porque você canta muito lindo. Amiga, canta Agora, Gente, ela é canta um muito momento lindo. que eu estou cantando. E não são todos os momentos que eu tô... Veja bem, cantar me faz feliz. Mas nem todas as vezes Você que eu tá cantei, cantando. Sim, eu claro. fui feliz. Sim, sim. Muitas Você- vezes eu cantei e não estava feliz. Mas o que mais me faz feliz é cantar. Gente, agora vamos ver, né, o que a Natália tem pra contar pra gente aí nas cartas. Bota Agora só tem aí. 7 marcas. Só tem 7 cartas agora. E aí? Ah, então eu gastei as cartas antes Gastou as 3 Ah, cartas. só sobrou essas agora. E aí? 6. 6 também. É o dia do meu aniversário, 6. Vamos lá. Como você define sucesso e fracasso? Boa sorte. Acho que a gente coincidentemente, a gente até falou um pouco sobre isso aqui, né? Eu acho que sucesso e fracasso, eu acho que é questão de sentimento. Sentimento, né? Sucesso pra mim pode ser insucesso pra Mila. Que, Sim. né? É bem Então relativo. é muito pessoal, Nossa, é muito demais. relativo. Sucesso. Que bom. Às vezes você Que bom que pode você estar percebe isso. vendendo, mas você não está satisfeito com o que você vende, Sim. né? Talvez E você você gostaria se de sentir vender um outro realizado, né? produto. Enfim, é realização, é sentimento. Sentimento, muito bem, adorei. também Adorei. penso Adorei a definição. E aí, vamos escolher uma nova carta. E aí, Nath? 2. 2. Dia do meu aniversário. Existe alguma coisa que você gostaria de dizer pra você mesma? E aí? Peraí. Essa é pancada. Seja mais intolerante, Natália. Seja menos paciente. Gente, eu diria isso pra Seja você. menos paciente. Nath, seja menos tolerante. Você não precisa tolerar tanta beleza. Dá Eu acho que talvez uma porrada na vida aí do povo. Gostei. Bacana, viu, gente? Seja É mais tão bom quando a gente intolerante, descobre, né? minha gente. É. A Nath é demais mesmo. Mas é Assim, importante ser tolerante. Eu acho que é um dos maiores problemas da humanidade é a falta de tolerância. Com certeza. Isso é verdade. E não é à toa que você Boa inspirou reflexão. tantas Pessoas, é. justamente Com a sua história. por isso. Exatamente. Vamos escolher mais uma carta. A última. 3. 3.
Quem é você pra você? Eita, essa é difícil. Essa é, né? Não sei. É muito difícil, sabia? Que eu não consigo me definir, mas às vezes quando eu vejo alguém me definindo, eu aceito, eu E você entendo quem eu consegue. sou. Então, se eu dissesse pra você que você é uma pessoa inspiradora, Ai, você também, acho que você se vê sim. desse jeito? fico feliz, obrigada. É isso aí. Mas fala aí um pouquinho pra Você gente como é que demais você mesmo. se vê, o que é que... Ai, obrigada, minha gente. Vocês que são, viu, de verdade. É que eu não sou muito de falar, mas eu sou de sentir e de escrever um pouco, mas vocês são realmente inspiradores. Oh. Muito, os dois. Acho que E, cada um. e Cada um a de um Fabiana jeito, falando, né? eu fico assim admirando, Milano falando, eu fico assim admirando. E é você falando e a gente fica também, admirando. Dá pra perceber, tá todo mundo assistindo a gente, dá pra perceber o quanto a gente se gosta, o quanto a gente Que se admira, bom. né? Torce um pelo outro. E assim, é um presente ter vocês aqui comigo, né? Ah, o É, prazer foi um nosso. presente muito grande, Maria, assim. ver Muito. você se realizando. Assim, eu conheço você desde que você começou, tipo, com um escritório, assim, só tinha você e a Priscila. Era, eu e a Priscila, aí, pequenininho. Hoje em dia é um Era. negócio gigantesco, Era. vários É funcionários, tudo prosperando. É verdade. E assim, você continua exatamente Mas- a mesma pessoa no sentido de amizade, de ser doce, de ser íntegro, de ser do mesmo jeito, assim, nesse bom sentido. ouvir Agora, isso. obviamente, você ficou gigante, né? Em Ah, que outros bom ouvir sentidos. isso. Porque assim. foi disciplinado, porque Isso. foi resiliente. Nossa, essa disciplina dele, eu morro, né? Eu sou mesmo muito disciplinado. Eu sou a Estudioso. displicência do planeta Terra, assim, principalmente com o negócio de internet e tudo. Ele sempre fala, Milane, você precisa ficar mais atenta, não sei o quê. Exato. E eu, tá bom, tudo Ok, bem. tudo bem. ok. E ele, assim, sabe, ele disse, vou entrar no mercado. Ele estuda, quando ele quer entrar Não, numa coisa, disse, né? eu Ele vai vou entrar no enfrentar. mercado. Aí eu já disse, ele decidiu entrar, É. daqui a pouquinho o Fabiano tá bombando. 3 quadros. Ele tava bombando. De verdade, é Meu ego mesmo. aqui, ó. Não, mas é Coisa boa, que verdade. E é maravilha. uma questão da disciplina Sabe, mesmo. olha essa super produção aqui. Eu tô assim, ó, Não é? encantada, Oh, que me bom. sentindo num patamar elevadíssimo. Oh. Parece que eu sou na Rede Globo. Não, sério, mas eu fico, realmente eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu acho que o sucesso, ele depende muito da disciplina, Totalmente. do foco, né? Isso Você é precisa, e assim também do seu sonho. Eu sou uma pessoa que realmente, assim, tudo meu é muito, vem de dentro, assim. Então, não é por acaso que eu criei isso aqui. E quando eu falo de levar a história de vocês para as pessoas se inspirarem, não é da boca para fora, porque eu realmente admiro muito vocês, porque eu realmente quero fazer com que as pessoas, muitas vezes, saiam de onde estão, se não estiverem felizes, obviamente, né, e sintam essa energia que a gente está entregando, né, essa bagagem, essas histórias que são muito inspiracionais. A gente falou, vocês são duas pessoas, assim, enormes, né, a gente tem muitas histórias lindas de vocês, que a gente, assim, inclusive particulares, que a gente também não compartilharia, mas tanto por isso também que eu pedi para vocês virem, porque realmente é até inclusive um aprendizado para mim, sabe? Estou muito feliz mesmo. Antes de terminar de me despedir de vocês, eu queria contar a história da Milane assistindo o filme. Quem não conhece, né? Assim, só as pessoas mais íntimas conhecem, mas assim, você não tem como conseguir entender um pouco o filme, assim, se emocionar, porque a Milane, assim, Eu a sou mulher tem um questionadora. homem lá no escuro, escondido, e tá aparecendo lá. E por que ele tá assim? A sombra dele, a Milane fica, minha gente, como essa mulher é burra, ela vai lá, não tá vendo? Pois merece morrer então, porque ó, ela tá indo, ela sabe que vai. Essa mulher tá... O Chiteiro não sabe que vai pra esse lado. Milane, calma, isso é uma cila, calma. Isso é um filme, não, isso é né? um filme, Isso Milane. é um filme, não Vou sei. assistir mais isso não, tira esse negócio não dá certo não. Eu falei, essa mulher é doida. O Chiteiro tá indo exatamente pro lugar onde tá o Mas assassino. Eu falei, tudo. ela quer morrer? Aí o menino, poxa, Milane, cala a boca, não sei o que lá. Não quero assistir mais não. Quero assistir mais não. Aí, pronto, se abusa, não quer mais assistir. Mas assim, muito bom muito ter vocês burra, aqui não comigo. quero. Eu amo vocês, são amigas, né? Pessoas que estão na minha vida. Amiga, E assim, só gratidão mesmo, viu? Só gratidão. Contem Recíproca comigo total. sempre Recíproca, que vocês verdade. precisarem.
que eu estarei sempre presente para, enfim, acompanhar vocês e também ver vocês aí trilharem o sucesso. Viu? Amém. Porque o sucesso que eu falo é a felicidade. Sim, né? É sentimento. O Rodrigo estava aqui, a Milane estava ali sentada e o Rodrigo dando entrevista, eu olhava para a cara da Milane, uma cara de apaixonada, de feliz, de plena. É esse sucesso que eu desejo. Os outros fazem parte. Né? Claro. Eu acho que o sucesso é muito isso, você sentir a realização. Então, se é grande ou se é pequeno, depende de Claro, cada um, com certeza. Mas é sucesso do mesmo jeito. Sim, e a realização no seu novo negócio. Então, o meu relacionamento com o Rodrigo, para mim, é um sucesso. Sim, exatamente. Porque eu me sinto realizada nessa relação. Que bom. E você se realiza também, tem outros sucessos na sua vida profissional, na sua vida como mãe, assim como a Nath, na vida profissional dela, assim na como vida como outros mãe, que eu como ainda estou esposa. em busca e assim Com vai. certeza. Muito obrigado. Obrigada Adorei a você, vocês aqui, Fábio. amo vocês, fiquem com Deus. E quem está nos assistindo pode ouvir esse podcast inteiro nas plataformas, inclusive no Spotify. Pode ir lá no meu Instagram, no Fabiano Azevedo, com 2 O's no final. No canal do YouTube vai estar o episódio inteiro. E a gente vai ter outros episódios aí com outras histórias inspiracionais, com contabilidade, inovação, empreendedorismo. Enfim, acompanhem e esperem para a gente entender um pouco mais sobre tudo isso que eu falei, de que vai ser o próximo papo aqui no nosso programa, né? Um beijo em todos vocês e fiquem com Deus. Arrasou.